Quando nós estamos debaixo do pastoreio de Jesus, nós somos guiados por Ele, nós somos protegidos por Ele e nós somos corrigidos por Ele. Mas quando você não é uma ovelha, é rebelde, você sai do cuidado do pastor, você sai do lugar que Jesus vai te guiar, o pastor vai te guiar, você sai da proteção e da exortação, e você fica suscetível ao lobo. O que quer matar a ovelha é o lobo. O que quer roubar a ovelha é o ladrão. Mas quando você está debaixo da cobertura pastoral, quando você está debaixo da cobertura de Jesus, o seu pastor vai cuidar de você, vai te guiar, vai te exortar. Aí também vem a função de um pastor de uma igreja. Você está debaixo da cobertura de oração, você está debaixo da exortação e você vai ser abençoado. Mas quando nós saímos dessa cobertura de Jesus, quando nós queremos viver a nossa vida da forma que nós queremos, nós saímos debaixo da promessa. E aí, será que o Senhor é pastor de todo mundo? E não vai faltar nada para todo mundo? Se fosse isso, não era para ter problema nenhum. Mas por quê? Às vezes até nós, cristãos, temos essa dificuldade e tem muitas ausências e dificuldades, porque muitas vezes a gente sai debaixo da cobertura do pastor, que é Jesus. Aí você vai lá e toma uma atitude que não devia, você saiu de baixo. Você vai lá e entra num caminho, entra com relacionamentos, entra em lugares que está debaixo da cobertura do pastor. E aí você tem o quê? Consequências. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui diante da palavra dele para te declarar uma coisa. O Senhor quer ser o teu pastor. O Senhor, ele quer te guardar. O Senhor, ele quer te guiar. O Senhor quer te exortar. O Senhor quer estar na tua vida. Mas ele hoje está me trazendo para aqui para te dizer: seja ovelha. O Senhor está dizendo: dê atenção ao Evangelho de Jesus, seja guiado por Jesus, faça Jesus o seu pastor, aceite Jesus como seu pastor. Muitas pessoas falam: pastor, eu sou crente, Jesus é o meu pastor, mas é só o falar. Existe atitude e um caráter de ovelha. E aqui ele disse: quando você é uma ovelha, você vai poder determinar e crer que nada me faltará. Quando você sabe que você é ovelha, agora preste atenção nisso. Você viu todo o caráter de uma ovelha. Quando você é uma ovelha, você pode dizer: eu posso estar passando pela prova, mas Jesus vai entrar e não vai deixar faltar nada. Posso passar pela calúnia, mas você vai dizer: Jesus é meu pastor e não vai deixar faltar nada. Você pode estar passando por qualquer coisa e ter certeza que Jesus vai virar a mesa, que Jesus vai te abençoar, que Jesus vai mudar. Porque lembra que eu te falei que não faltar nada não é ausência de passar por momentos difíceis. Todos passaremos, mas quando Jesus é o seu pastor, ele sempre vai te dar providência. Ele sempre vai abrir uma porta, ele sempre vai dar uma resposta, porque ele é o seu pastor. E a Bíblia continua dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando você é uma ovelha de Jesus, sabe o que ele faz? Ele vai te guiar para descansar em lugares bons. Um pasto verdejante, que nem a Bíblia diz, é quando o pastor pega as suas ovelhas e leva-o para um campo muito bonito, para ela tomar um sol, para ela se alimentar, para ela comer. E é um pasto qualquer? É um pasto verdinho.
Então o Senhor está dizendo que quando eu e você somos ovelha, Ele vai nos guiar para um pasto verdejante. Ele vai nos guiar para um lugar de paz, um lugar de felicidade, um lugar de harmonia, um lugar onde nós não teremos escassez. Mas novamente eu reitero, nós precisamos ser ovelhas. A palavra do Senhor diz: leva-me para junto das águas de descanso. Misericórdia, Ele só coloca coisa boa para nós. Ele leva ali uma água de descanso para a ovelhinha tomar sua água, descansar do lado. Que nem o povo fala, eu quero praia e água de coco. Sombra e água fresca, uma água de coco. É isso que Jesus quer. Ele pegou as ovelhinhas dele e falou assim, ó, vamos ali, vamos para a água de descanso, que é a praia, tem a aguinha, tem o solzinho, é isso. Quando nós se submetemos e se sujeitamos à vontade de Deus, e Ele ser o nosso pastor, Ele vai começar a cuidar de nós nos mínimos detalhes. Quando nós somos guiados, ouvimos a Tua voz, quando nós se sujeitamos e se submetemos à vontade do pastor que é Jesus, Ele vai começar a cuidar de você nos mínimos detalhes. Mas nós temos que se colocar na posição de ovelhas. A Bíblia diz que Ele guia nós pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é guiar pela vereda da justiça? Vereda é caminho, justiça é coisa certa. Ele vai nos guiar pelo caminho certo. O pastor não te guia para o caminho torto. O pastor não vai te guiar para o meio da mentira. O pastor não vai te guiar para o meio do roubo. O pastor não vai te guiar pelos caminhos tortuosos. Você sabe se você ou uma pessoa está sendo guiada por Jesus, é os caminhos que ela anda. Uma pessoa guiada pelo pastor não vai andar pelo caminho torto. Uma pessoa guiada por Jesus vai andar pela vereda da justiça. E perceba, será que seus caminhos estão sendo retos ou seus caminhos estão sendo tortos? Se os nossos caminhos em algum lugar está torto, nós precisamos voltar e ser guiado pelo pastor. A Bíblia diz também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor, Tu está comigo. Olha como é interessante. Ainda que eu ande. Todos nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. O que é vale da sombra da morte? É um lugar que você acha que você vai morrer. Sabe aquela situação que você fala assim, não tem mais saída, não tem mais jeito? É o vale da sombra da morte. Você está passando por ele. E aí o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Então, que nem eu disse, a vida de um cristão não é se eximir de problema, não é se eximir de dificuldades, não é se eximir de situações difíceis, mas é ter convicção que mesmo nesse vale, o Senhor estará contigo e te dará vitória. Aqui o salmista diz, ainda que eu passe, e ele passou ou não passou? O homem passou. Passou por lutas, dificuldades, afrontas, mas em nenhuma situação ele pereceu. Em nenhuma situação ele foi derrotado, mas em todas elas ele foi mais do que vencedor, porque o Senhor era o seu pastor. Então é isso que eu e você temos que ter no nosso coração. Se Jesus for o nosso pastor, você pode olhar para essa prova e declarar: Jesus está comigo e Ele vai me dar vitória. Jesus está no meu barco, Ele não vai naufragar. Jesus está comigo e Ele vai virar a mesa. Você pode declarar: Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Porque Ele está contigo, creia nisso. Se você está sendo uma ovelha, você não vai morrer nesse vale da sombra da morte. Se você é uma ovelha e Jesus é o seu pastor,
você não vai perecer nessa crise financeira. Seu casamento não vai ser destruído. Seus filhos não vão ser bandidos. Sua casa não vai ser derrotada. Porque Jesus é o seu pastor e Ele está contigo. E você tem a confiança que nada Ele vai deixar faltar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aí a Bíblia continua: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui ele diz: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Então isso demonstra que ele tinha adversários. Ele tinha pessoas que queriam o seu mal. E ele diz: Senhor, que os meus adversários veem o Senhor me honrando. Que os meus adversários não veem a minha destruição, mas veem a minha honra, porque o Senhor está comigo e é o meu pastor. E o Senhor está dizendo que aqueles que são seus adversários, eles verão uma mesa preparada para você. Eles verão você em uma outra situação. Aqueles que viam você na destruição, aqueles que te viam na crise, aqueles que te viam numa situação muito difícil, verão você exaltado por Jesus. Que Ele preparará uma mesa para nós. Anteriormente você poderia estar sentado na mesa de outros, mas vai chegar um momento que você terá uma mesa aonde aqueles poderão sentar. Porque o Senhor é o teu pastor. A Bíblia diz: unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Essa unção transmite prosperidade. Cálice transborda, é que foi tão abundante. Sabe quando você pega o refrigerante, coloca e transborda? Você fala: oh, coisa boa, tá sobrando. Que o ruim é quando falta e só tem um pinguinho. Mas o Senhor vai nos transbordar, vai trazer abundância sobre nós. Porque Ele é o nosso pastor. E às vezes é muito difícil você crer nessa palavra, porque às vezes você não está vivendo abundância. Você está vivendo o quê? Escassez. Às vezes você olha nessa palavra e você fala: será que é possível isso? É possível, porque ainda que você esteja passando por isso, Ele sendo teu pastor, essa situação vai mudar. Quando nós somos ovelha, Ele cuida de nós. Então nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte. E você perceba que é uma passagem. É um caminho. Um vale é um caminho, é um trecho que você vai passar pelo vale. Mas esse trecho, esse vale, parece que nunca acaba. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando pelo vale da sombra da morte e você fala: misericórdia, quando esse vale vai acabar? Quanto tempo esse vale vai demorar na nossa vida? Aí você tem que olhar duas coisas. Primeira coisa, o vale pode não passar. Aí você fala: oxe, a Bíblia não está falando que vai passar. O vale só passa quando você faz Jesus o seu pastor. Quando você é uma ovelha. Quando nós não nos situamos como ovelhas, quando nós não se enquadramos com caráter de ovelha, tem pessoas que vivenciam durante muito tempo e não passam pelo vale. Mas quando nós se posicionamos como ovelha, o pastor nos guia para fora do vale. O pastor nos tira do vale. Você lembra que o povo de Israel estava de frente do vale, que era o Mar Vermelho. Ele tinha exércitos inimigos, mas eles tinham um pastor, e o pastor fez ele passar pelo vale, pelo Mar Vermelho.
Então entenda, quando você tem caráter de ovelha e se sujeita ao pastor, o pastor vai te fazer passar por esse vale. E você vai chegar do outro lado. E Deus vai colocar uma mesa sobre ti. E o teu cálice transbordará. A Bíblia continua dizendo: a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. O que é bondade? Muitas coisas a gente não merece. Vamos colocar. Tem uma pessoa que está numa situação ruim, mas ela te fez mal. Mas você vai lá e age com uma bondade. Você vai lá e mesmo assim ajuda ela. Muitas vezes Deus é assim conosco. Nós não somos merecedores, mas Ele é bondoso. E não só bondoso, mas misericordioso. Misericórdia é um perdão. Por isso que o mesmo caráter que Deus tem para conosco, Jesus tem para conosco, nós temos que ter para com o outro. Ainda que a pessoa nos fez o mal, nós temos o caráter de Cristo, de bondade e misericórdia. Nós vamos perdoar mesmo que ela nos fez mal e agir com bondade, ajudar. Porque o nosso caráter não é do mundo terreno, mas o nosso caráter é de Cristo. Quando nós temos o caráter de Cristo, nós temos a bondade e a misericórdia. E essa bondade e misericórdia manifesta com os outros, será manifesta para conosco do nosso pastor. E aí nós viveremos todos os dias da nossa vida a sua bondade e a sua misericórdia. E a Bíblia finaliza dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse tem que ser um desejo do nosso coração. Habitar na casa do Senhor para sempre. Casa do Senhor se refere à presença de Deus. Também pode se referir a vir na igreja. Nós temos que ter dentro do nosso coração, até o último dia da nossa vida, a gente está aqui na igreja o adorando. Quantas já foram as pessoas que vieram e foram? Muitos não conseguem habitar na presença de Deus até o fim. Algumas pessoas habitam por um tempo e depois ela sai da presença, sai da casa de Deus. Sai da igreja. E qual que é o desejo do nosso coração? Independente do pastor, independente de qualquer coisa, qual que é o nosso foco? Para o resto da vida, a gente habitar na casa de Deus. Estarmos aqui na igreja adorando, estarmos aqui na igreja servindo, estarmos fazendo a obra até o resto da nossa vida. Não pode ser um momento. Não pode ser um tempo. Tem que ser até o fim. Porque a Bíblia diz: ao que chegar até o fim, até o final, receberá a coroa da vida. A coroa da vida, que é a salvação, não é o tempo de igreja que você tem. A coroa da vida, que é a salvação, não são as obras que você fez. Não é o tanto que você pregou ou o tanto que você ganhou almas em nome de Jesus. Mas é você permanecer até o fim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, fazer muito para Cristo e perder a nossa salvação. Tem muitos líderes e pastores que fazem muito bem a obra de Deus, que ganham muitas almas, mas perderam a salvação. Porque não é o ato de fazer, é o ato de estar na presença de Deus. Tem pessoas que estão até na igreja e fazendo a obra, mas já não estão mais na presença de Deus. Estar na presença de Deus não é o ato de fazer, não é o ato de vir na igreja, mas é o ato de viver a palavra. Eu posso, se não vigiar, eu pregar a palavra, fazer a obra e não viver em santidade. Eu posso pregar a palavra, louvar, fazer a obra
e não ter comunhão em oração, então eu estarei fazendo a obra, mas fora da presença de Deus. Temos que tomar cuidado de não estar dentro de uma igreja, servindo um ministério, mas longe da presença de Deus. Porque chegará um grande dia que a Bíblia diz que todos nós chegaremos no tribunal divino e o Senhor olhará para muitos e dirá: eu não te conheço. Aí algumas pessoas vão falar: oxe, como que o senhor não me conhece? Olha, a minha igreja tinha 10 mil pessoas. Olha os eventos gigantes que eu fiz. Eu ganhei tantas almas. Eu curava em teu nome, eu expulsava demônio em teu nome, eu fazia tudo. Jesus vai dizer: mas você não estava na minha? Eu não te conheço. Então nós temos que tomar cuidado, que com os anos pode acontecer de nós sairmos da presença, mas dentro da igreja. Esse é o pior. O pior engano não é você estar no mundo. Porque no mundo você sabe que você está no mundo. E você sabe que você precisa se converter. Mas o pior engano é que quem está dentro da igreja, perdido e fora da presença de Deus. Então temos que tomar este cuidado para não estarmos dentro da igreja com um ministério, mas fora da presença de Deus. Porque essa pessoa, ela acredita que está salva. Ela acredita que serve a Deus, mas ela está distante da presença de Deus. E aí, por isso, ministros como eu e diversos outros, temos que pregar essa palavra para alertar que nós devemos voltar ao primeiro amor e viver o Evangelho segundo as Escrituras, elas nos traz. Amém? Quem entendeu a palavra hoje? Seja uma ovelha. Faça com que Jesus seja o seu e nada vai te faltar. Se coloque de pé e dê uma salva de palmas para Jesus. Salva de palmas bem forte para Jesus. Feche agora os seus olhos e você vai pedir ao Senhor Jesus para que Ele nos faça voltar ao primeiro amor. Que Ele nos faça ser ovelhas e ter um caráter de ovelha. Pai querido e Deus amado, nós queremos ter o caráter de uma ovelha. Queremos que o Senhor nos guie. Queremos ser exortados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Nós anseiamos ser tuas ovelhas, Pai. E que o Senhor possa ser o nosso pastor. Louvado seja o teu santo nome. Quebrante os nossos corações, corações às vezes rebeldes, corações, Jesus, muitas vezes, Pai, que não dão ouvidos ao Senhor. Mas se estamos aqui, é que desejamos isso. Se estamos aqui, é porque cremos que o Senhor pode nos moldar. Então quebra o nosso orgulho, quebra, Jesus, a nossa prepotência, arrogância, vaidade, e nos traz um coração novo, um coração de servo, de serva, um coração de ovelha. Coloca o teu caráter em nós, Jesus. Oh, Jesus querido, tira-nos do laço do inimigo, tira-nos do caminho tortuoso, leva-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. Guia os nossos passos, transborda o nosso cálice, tira do vale da sombra da morte, Jesus. Nos leva para a água de descanso, nos leva para os mananciais de águas tranquilas, para os pastos verdejantes, Pai. Essa pessoa, meu Pai, ela almeja isso no Senhor e ela crê com todo o seu coração que o Senhor pode nos levar para os pastos verdejantes e para os mananciais de águas tranquilas. Nós cremos nisso, Jesus.
E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa agir na nossa vida, o Senhor possa agir nos nossos corações, e que essa palavra, Senhor, nós podemos vivê-la, que essa palavra, Senhor, nós possamos evidenciar em nossas vidas, Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua soberania, Jesus. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faça-nos, Senhor, viver esse novo tempo na Tua presença. Faça-nos, Senhor, viver esse novo tempo na Tua presença. Porque o Senhor é grande e muito digno de louvor e de adoração. E nós declaramos isso de todo o nosso coração. Que o Senhor é grande, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, Jesus. Exaltado seja o Teu santo nome. Bendito seja aquele que é digno de receber todo louvor, de receber toda adoração. Adore o nome dele, igreja, de todo o seu coração. Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Diga, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia. Que nos ajuda com
Ele é digno de exaltação. Pode se aceitar em seu lugar.